sempre no Senhor alegrai-vos, porque o Senhor está a chegar. Abençoaste, Senhor, a vossa terra, restaurastes os destinos de alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos, porque o Senhor está a chegar. Iniciemos então a nossa celebração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, a intercessão de Santa Luzia, que hoje seria festejada no sítio dela, na casa ou na capela da aldeia, mas que devido às circunstâncias apenas a trouxemos para aqui diante de nós, dizer com alegria aquilo que ela professou também com fé. E a intercessão de Santa Luzia estava eu a dizer: estejam convosco. Quero dar uma saudação a todos vós que estáis aqui na nossa paróquia de São Miguel de Travessou, no adro, dentro da igreja, debaixo das árvores, aqui no auditório, dentro dos automóveis e também aí no Brasil, também em Albergaria, também em França e também noutras proveniências que de facto gostaria de saudarem. Sejam todos bem-vindos à festa dos cristãos. Uma saudação também, um olá, a todos os meninos e meninas da catequese e àqueles um pouquinho já mais crescidos que estão também aqui conosco para celebrar a festa de Jesus, a festa de Jesus que vai chegar no Natal, que chegou há muitos anos, há 2000 e tal anos, que vai chegar no final dos tempos e que também quer chegar hoje. E para que ele chegue é fundamental que nós abramos o nosso coração para que ele possa nascer no nosso coração e nos faça melhores do que somos. E por isso, e para que a nossa celebração seja celebrada dignamente, com muito respeito, vamos todos dizer aquilo que somos e que às vezes fazemos de conta que não somos. Pecadores, pecados, fazemos coisas mal feitas, acabamos por não fazer aquilo que deveríamos e fazemos aquilo que não devemos. Confessemos, pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Senhor, que nos visitais na força do Espírito com a boa nova da alegria. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ungido de misericórdia, que vindes curar os corações atribulados. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que viestes inaugurar o ano sem fim da liberdade e da graça,
Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade, compaixão de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus de infinita bondade, que vedes o vosso povo esperar fielmente o Natal do Senhor, fazei-nos chegar às solenidades da nossa salvação e celebrá-las com renovada alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os corações atribulados, a proclamar a redenção aos cativos e a liberdade aos prisioneiros, a promulgar o ano da graça do Senhor. Exulto de alegria no Senhor. A minha alma rejubila no meu Deus, que me revestiu com as vestes da salvação e me envolveu num manto de justiça, como o noivo que cinge a fronte com o diadema e a noiva que se adorna com as suas joias. Como a terra faz brotar os germes e o jardim germinar as sementes, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Palavra do Senhor. A minha alma exulta no 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 Senhor. A minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. A minha alma exulta no Senhor. A minha alma exulta no Senhor. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. A minha alma exulta no Senhor. A minha alma exulta no Senhor. Aos famintos encheu de paz, e aos ricos despediu-os de mal.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, vivei sempre alegres, orai sem cessar. Dai graças em todas as circunstâncias, pois é esta a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Não apagueis o Espírito, não desprezeis os dons proféticos, mas avaliai tudo, conservando o que for bom. Afastai-vos de toda a espécie de mal. O Deus da paz vos santifique totalmente, para que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo se conserve irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É fiel aquele que vos chama e cumprirá as suas promessas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Apareceu um homem enviado por Deus chamado João. Veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Foi este o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou a verdade e não negou. Ele confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram-lhe: então, quem és tu? És Elias? Não sou, respondeu ele. És o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és tu? Para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram: que dizes de ti mesmo? Ele declarou: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Entre os enviados havia fariseus que lhe perguntaram: então, por que batizas, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes: eu batizo em água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, a quem eu não sou digno
de desatar a correia das sandálias. Tudo isto se passou em Betânia, além Jordão, onde João estava a batizar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não te acomodem-se, porque estás a ver que de vez em quando aparece assim uma garroada, assim uma chuvadazinha. Ainda bem que viestes prevenidos, quanto mais não seja com o guarda-chuva, à falta de melhor. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. É por estas e por outras que continuamos a celebrar aqui fora, porque se fosse lá dentro não teríamos possibilidade de lá estar todos. E hoje, neste terceiro domingo do Advento, neste dia, ou neste domingo que é conhecido como o domingo da alegria, por isso é que eu uso este paramento desta cor rosa, que só se utiliza 2 vezes por ano, uma que é hoje e outra num domingo da Quaresma, quer um quer outro, é o domingo da alegria. E de facto chega a ser até um contrassenso, para não dizer outra coisa, como é que no tempo em que nós estamos de pandemia, com tudo aquilo que implica, com todos os condicionamentos que nos faz, com todas estas penalizações a que estamos sujeitos, com este recolher obrigatório a partir das 13 horas, com o facto de não podermos andar à nossa vontade, alegria, pergunta a palavra de Deus, ou diz-nos a palavra de Deus que é fundamental ser alegres, que é fundamental ter alegria, que é, aliás, as leituras, qualquer uma delas, umas mais do que outras, de uma maneira mais explícita, mas todas elas acabam por dizer um pouquinho isto: exulto de alegria no Senhor, a minha alma rejuvila no meu Deus, que me revestiu com as vestes da salvação, etc. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, que tivemos ocasião de escutar há pouco. Segunda leitura, leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, aos cristãos de Tessalónica. Vivei sempre alegres, orai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias. E depois, é certo que não aparece aqui alguém a dizer explicitamente, a falar em alegria, mas aparece alguém que não quer ser importante. Alguém que, quando é interrogado se ele era ou não o Messias, e ouçam, isto não era para qualquer um. Assim como Jesus teve os seus discípulos, tal como Jesus teve os seus apóstolos, que depois os enviou, ido por todo o mundo, anunciai a boa nova, João Batista era tão importante que também já tinha os seus discípulos. Tinha gente que andava atrás dele. Tinha gente que o seguia para ouvir as suas pregações. E quando perguntam a este homem: ouve lá, tu que és tão conhecido, tu que és tão popular, tu que atrais tanta gente, tu que já tens discípulos, és o Messias? Era tão fácil para João Batista dizer aquilo que se calhar eu diria, e se calhar alguns de nós também diriam: claro que sou importante, sou importante. João Batista, no entanto, é muito claro, e começou logo por aí: eu não sou o Messias, para que não houvesse quaisquer dúvidas de que de facto ele não andava para enganar, não andava de facto para dizer que era aquilo que não era. E depois, quando pergunta: então lá, se não és o Messias, és Elias. Já sabeis, ainda há pouco tempo falámos nisto, a importância do Elias. Como sabem, só para recordar àqueles que estão mais esquecidos, que o profeta Elias, diz a Sagrada Escritura,
que subiu ao céu num carro de fogo. E dizem os judeus ainda hoje que quando ele vier, o Elias, porque ele não morreu, ele subiu ao céu num carro de fogo, e portanto quando ele vier, dizem ainda hoje os judeus, os israelitas, ainda hoje, de facto eles dizem que quando ele vier, o Elias, é porque o Messias está para chegar. Por isso perguntaram a João Batista, será que tu és o Elias? Que quando vier o Messias ele também vem? És tu Elias? E mais uma vez, João Batista não quer enganar ninguém. Eu não sou o Elias. E depois foi, então és o profeta? Eu não sou. Eu sou. Então afinal que és tu? É que nós precisamos de dizer a quem nos enviou. Pediram-nos para vir cá, para perguntar. Agora nós vamos lá dar a resposta. Que resposta é que nós damos? E é interessante que João Batista disse aquilo que nós já sabemos. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Não era a voz da Casa dos Segredos, ou como é que é. Mas a gente sabe, até por aí, para quem vê essa coisa, nós sabemos o que é isto. O que é alguém dizer eu sou a voz? Quer dizer que não interessa quem diz. Interessa é o que diz. Não interessa quem fala. O que interessa é aquilo que foi falado. Não interessa dizer que João Batista foi aquele que disse eu sou a voz. Eu sou um instrumento apenas de que Deus se serve para que, através de mim, através da minha voz, através da mensagem que eu proclamo, as pessoas tomem atenção não a quem diz, mas à mensagem que foi dita. À voz que a proferiu. E, meus amigos, estamos hoje aqui precisamente neste tempo em que é insólito dizer que é da alegria, alegria neste tempo de pandemia, é porque de facto há alegria. Todos nós sabemos perfeitamente bem que há pessoas que se riem todas escangalhadas e sabe Deus aquilo que vai no seu íntimo. E há gente às vezes séria, mas tão feliz, tão em paz consigo próprias. Todos nós sabemos que às vezes também, e o melhor exemplo, os palhaços. Se fôssemos avaliar a aparência do palhaço, aquilo que ele diz e que nos faz rir, sabe Deus aquilo que às vezes tem que fazer para não transmitir a tristeza, que às vezes é mais triste do que a noite, como antigamente se dizia, mas, de facto, mostrar alegria. Alegria não é só a gargalhada. Alegria é paz interior. É paz interior porque sabemos, mesmo nos momentos mais complicados da nossa vida, que aquele Jesus que nasceu há 2000 e tal anos, ele quer chegar outra vez. Já não falo só na sua segunda e última vinda, mas ele quer chegar em cada dia, em cada hora, não só no dia 25 de dezembro, no dia de Natal. Ele chega sempre que nós o queiramos receber. Que nós, de facto, tenhamos este discernimento de o aceitar na nossa vida. Como, ouçam, isto foi há pouco tempo é que nós nos lembramos de trazer esta imagem de Santa Luzia, que seria hoje venerada na aldeia, não fora esta pandemia. E já que calha mesmo hoje, no dia 13, que é precisamente o dia dela, o dia de Santa Luzia, acho que tem todo o sentido que ela esteja aqui à nossa frente, sabem? Ou pelo menos à nossa, à minha. E isto porquê? Porque num tempo de perseguição, como sabeis, foi num tempo de perseguição aos cristãos, em que ela não quis abdicar dos seus valores. Que na altura era a virgindade, hoje poderiam ser outros e são outros também, e também a virgindade e por aí fora. Ela não quis abdicar de acreditar, desculpem o pleonasmo, naquilo que ela acreditava. E de assumir, mesmo com o risco de morte, como foi o caso, aquilo que ela achava que era importante. E por isso é Santa Luzia. E por isso é padroeira dos olhos. Porque ela nos ensina a ver mais longe. A ver com o coração.
E é interessante que, diz aqui o Marcelo, vi agora, o Marcelo que está em São Paulo e que nos acompanha nesta nossa celebração, a alegria é um dom que só é possível obtê-lo quando os nossos olhos veem para além dos nossos medos e dificuldades. Foi o que Santa Luzia fez. Seus olhos contemplaram a alegria de quem assume a sua fé. E é isto que somos convidados, meus amigos, a fazer. Somos convidados, sem grandes alardes, a ser a voz. Os outros, ao olhar para aquilo que dizemos, o que é que eles entendem desta voz que nós usamos e daquilo que preferimos? Será que a nossa voz cativa, aproxima, testemunha, ou em contrapartida afasta e acabamos, em vez de ser apóstolos, somos às vezes e tantas vezes apóstatas? É por isso que hoje aqui, com a ajuda de Santa Luzia, que nos ajuda a ver mais longe, vamos pedir àquele que João Batista anunciou, Jesus, a esse que é o caminho, a verdade e a vida, para que nos transforme, nos ajude a transformar, melhor dizendo, porque Ele que querer transformar, quer. Se nós não quisermos, é que não há nada feito. Que Ele nos ajude a transformar o nosso coração, tal como Santa Luzia o fez na sua vida, para que este menino Deus, que ressuscitou dos mortos, mas que também nasceu humilde, nos ajude a ser humildes, nos ajude a ser a voz, nos ajude a ser alegres, para que com o nosso testemunho de vida possamos de facto anunciar aos outros o projeto que este Deus tem para nós e através de nós para os outros, termos todos vida e vida com abundância. Está aqui muita gente connosco, não vou perder tempo agora, não levam a mal eles com certeza. Vamos nós aqui também, até porque, como eu dizia há pouco, na parte final da Eucaristia tenho um recado importante para vos darem, que a nós diz respeito. Vamos, de facto, dizia eu, continuar com a nossa celebração, professando a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, em nome nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus, do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial em. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos para Jesus Cristo as nossas súplicas para que, pelos que esperam a sua vinda gloriosa, e também por aqueles que não têm esperança, e a cada pedido que agora nos vai ser feito, vamos dizer: vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que o Papa Francisco, os bispos, presbíteros e diáconos e todos aqueles que anunciam o Evangelho tenham a fé e a coragem de João Batista, oremos.
Vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que os fiéis, os catecúmenos e todos os homens busquem a luz de Deus que brilha em Cristo e deslumbram a novidade do Natal, oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que o Espírito do Senhor, que tudo habita, faça exultar de alegria a terra inteira e encha o mundo de obras de paz e de justiça, oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que os pobres, os doentes, os idosos e aqueles que estão sozinhos e desanimados encontrem quem os ajude e reanime, oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Para que o Deus da paz nos santifique totalmente, nos leve a afastarmos-nos de todo o mal e a viver em contínua ação de graças, oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Como sabem, esta semana faleceu o padre João Gonçalves, que era, além de outras coisas, o capelão da cadeia de Aveiro há 40 anos. E era também o responsável, o coordenador nacional para das cadeias. E ele dizia, foi o funeral ainda esta semana, como já disse, ele dizia, olha, eu não sei quando é que vou morrer, mas quando eu morrer, não é preciso trazer flores. Se quiserem trazer, até tragam, mas olha, o que eu queria mesmo é que trouxessem sacos com arroz e com massa e com géneros alimentares para dar aos mais pobres. Foi interessante porque na igreja do seminário, onde aconteceu a missa Ezequiel, via-se uma coroa de flores, mas ao lado, em redor da urna, só se viam sacas com alimentos. Eu queria lembrar o Padre João, que foi, para quem não sabe de quem é que eu estou a falar, durante muito tempo foi pároco da Sé, em Aveiro. Era um padre pequenino, em altura, da Gafanha do Carmo, alguém que parece que estava sempre a rir. Eu estou a dizer isto porque é o dia da alegria. Parece que estava sempre a rir. Porque, de facto, aparentemente quem conhecia aquele homem tão bem, era meu confessor também, já agora, para quem o conhecia tão bem, dava a impressão que era tudo facilidades, porque ele andava sempre a sorrir. Eu queria lembrar o Padre João, com o sorriso que ele tinha, com a alegria que ele evidenciava, com a proximidade com os excluídos, seja com os presos, seja de facto também com os mais necessitados, era o diretor das Florinhas de Boga, para que de facto o Senhor agora no céu o tenha em seu descanso e que ele peça agora ao Senhor por nós, para que sejamos arautos da alegria, como hoje a palavra de Deus nos propõe. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que enviastes o vosso Filho muito amado a curar os corações atribulados, fazei-nos anunciadores do Evangelho e testemunhas de uma luz esplendorosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos, e que para nós se vai tornar em pão de vida.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oblação deste sacrifício se renove sempre na vossa Igreja, de modo que a celebração do mistério por vós instituído realize em nós plenamente as obras da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso Deus é a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo. Vós nos escondestes o dia e a hora em que Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da história, aparecerá sobre as nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Nesse dia, tremendo e glorioso, passará o mundo presente e aparecerão os novos céus e a nova terra. Agora, Ele vem ao nosso encontro em cada homem e em cada tempo, para que o recebamos na fé e na caridade e demos testemunho da gloriosa esperança do seu reino. Por isso, na esperança da sua vinda, com os anjos e santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta vossa Igreja, aqui reunida no adro da Igreja de São Miguel, neste dia também de Santa Luzia, onde aqui nos encontramos, quer no adro, quer no auditório, quer na igreja, quer dentro dos automóveis, quer debaixo das árvores, quer à distância, através das redes sociais. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja, de toda ela. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo, António Moiteiro, todo o clero, todo o povo de Deus, todos os consagrados, todos nós. Queremos também, Senhor, neste dia, lembrar o António Marques de Castro, sacerdote, lembrado pela Irmandade, a Maria Alice Pereira de Melo, lembrada também ela pela Irmandade dos Santos Mártires, a Maria Antonieta Mendonça, no aniversário. Lembramos os pais também, Pedro e Alcina. Também no aniversário queremos lembrar o João Matos e esposa, filho Celestino Matos e Albino Craveiro e esposa, a Maria Lucília Paiva de Almeida e família, e também o Marciano Gomes e esposa, e, como alguém também quer, lembrar todas as pessoas de Travassou já falecidas. Lembrai-vos, Senhor, também de cada um de nós. Tende misericórdia de nós e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, Santa Luzia, em particular neste dia, que seria o da sua festa, não fora a pandemia, e todos os outros que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com confiança, e agora com a chuva a teimar a cair, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com um Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis aquele que nos dá a paz. Eis aquele, como Santa Luzia, que nos ajuda a ver mais longe. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Amém. Eu primeiramente irei dar a comunhão a quem se encontra aqui no auditório, depois descerei o auditório e darei a comunhão a quem se encontra nessas imediações.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Que mesmo nesta chuva, que possamos todos dar na Eucaristia glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos quantos estão aqui com problema na vista, na vista olhar, na vista olhos, por aqueles que de facto apresentam a sua situação a Deus por intercessão de Santa Luzia. Santa Luzia, oremos. Concedei, Senhor, pela vossa bondade, que este divino sacramento nos livre do pecado e nos prepare para as festas que se aproximam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Na quarta-feira teremos Eucaristia aqui na Igreja de Travessou, às 19h30. Depois, na sexta-feira, em Paradela, às 19h, em Ois de Oliveira, às 20h30. E 2 a 8 dias, às 9 horas em Espinhel e às 11 horas aqui. Eu só pedia, por favor, tal como disse há pouco, eu gostava de, no final da Eucaristia, depois do cântico, de deixar aqui um apelo importante e que pedia que ninguém se fosse embora, se o quiser escutar. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Feliz